E aí, senhores, como vocês estão? O assunto de hoje vai ser algo muito pesado, então prepare seu psicológico. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um usuário de Discord chamado Léo ou Leonardo, que ele simplesmente acabou cometendo muitos crimes envolvendo aqui no Discord mesmo. Mas apesar de ser Discord, já aconteceu um monte de coisa. A gente não pode deixar isso passar despercebido. A gente vai também mostrar as consequências suficientes, né? Então, aqui vai algumas provas e alguns relatos. Já vamos começar com um assunto meio religioso. Se você é de outra religião e esteja assistindo esse vídeo, acontece que nós cristãos, a gente também acha que deveriam ter consequências com quem brinca com os pecados da nossa religião. Então, se você for de outra religião, compreenda esse lado. Isso não está em ordem cronológica, mas vocês vão entender. O Léo, que é esse cidadão, ele simplesmente tinha falado que ama um dos 7 pecados capitais, né? Que eu tô mostrando o print aí agora na tela. Vocês conseguem ver que ele simplesmente acha isso um máximo. Brincar com a religião, nossa, que da hora. Para nós cristãos, isso daí é completamente um pecado grave, mas né, esse daí só é a ponta do iceberg, né, mesmo que seja pesado demais. E também a gente vai abordar alguns tópicos, isso não vai estar em ordem cronológica, vai dar para ter uma ideia do que tá acontecendo. E também para mostrar que esse bro tem sérios problemas de gostar de criança. Nesse mesmo assunto, aqui vai um assunto religioso. Ao longo da caminhada de Jesus na Terra, ele não obrigou ninguém a seguir ele, obviamente. Ele também condenava quem trocava ele por bens materiais e essas coisas. E aí que tá a questão, o Léo, porque a nossa rapaziada, a gente é cristão, né? E aqui vai uma pergunta mais séria e delicada, mas com resposta fácil. Você trocaria uma vida com Cristo, que apenas com uma mulher só porque ela é bonita, só porque ela tem isso e aquilo? Eu sei, ter uma mulher é bom, a Bíblia não condena nada que envolva namoro, desde que não haja pecado nisso. Mas o Léo, ele simplesmente, começando, um cara da nossa rapaziada chamado Gispe, ele tinha criado uma conta falsa, e como a gente era fã de Skeletot, ele fez uma conta de Titan TV Woman. E então, ele perguntou pro Léo se Léo preferia Deus ou ela, entre aspas. Vocês podem até mesmo não confiar em mim por causa que o nome dele é Little Wood, mas se vocês prestarem atenção no português e o modo de fala digital desse cara, já dá pra saber que é ele, porque ele já teve muitas contas alternativas. Em um grupo onde tava eu e minha rapaziada, vocês não sabem quem é minha rapaziada, mais pra frente eu falo. Acontece que mandaram uns prints do próprio Leonardo, o Léo, né, xingando um cara chamado NoCap. E não é o NoCap SFM original. É o NoCap conta fake mesmo, só fingindo ser ele. E ele simplesmente xingou o Léo de tudo quanto é nome, cometeu um monte de infantilidade e tal, cometeu um racismo, né. E isso foi muito gratuito, foi frete grátis. Cupom de frete grátis, né? O Léo, inclusive, ele não admitiu nada do que ele fez. E antes de eu mostrar um print, eu já vou avisando que meu canal antigo era o Blake SFM, pra quem não sabe. Eu abandonei aquele canal por motivos pessoais. E uma vez eu fui conversar com o Léo, né? E bom, esse cara, ao invés de admitir que ele fez merda, que ele fez isso e aquilo, ele não admitiu, porque eu mostrei os prints e as provas. O que ele disse foi: desgraçado, simplesmente acho que a gente vai cair nessa, falando
que alguém mexeu no meu PC pra eu fazer isso. Não, cidadão. Ninguém aqui é burro. Ninguém aqui nasceu com metade do cérebro. Você que nasceu com metade do cérebro. Essas provas que eu mostrei são provas que eu vou mostrar mais pra frente. Eu vou contar aqui um relato que tinha acontecido com um depoimento de um amigo meu, que é o Luiz Otávio, ou o famoso Thomas Shelby brasileiro. O que acontece é que o Luiz fez esse depoimento para poder falar e se posicionar sobre esse caso, contando com mais detalhes do que aconteceu, e a gente vai mostrar nas provas. Mas acontece que um usuário do Discord chamado Hyde, que a gente conhece, que é da nossa rapaziada. E o que ocorreu foi que esse Léo, ele jogava Roblox com Hyde e meio que o Léo, ele falou que ia simplesmente ejacular na amiga de 6 anos do Hyde. Sim, exato. Eu não tô zoando. Eu não tenho, na verdade eu não tenho certeza se ela tem 6 anos, mas a gente vai atrás para poder saber se ela tem 6 anos ou não. E a gente tá evitando que isso afete mais pessoas, por isso que eu tô fazendo esse exposed, para poder dar o meu depoimento pra gente pelo menos acabar com esse cara de uma vez. O Léo também disse que eu não vou fazer mais coisa errada, eu não vou mais errar, eu não vou fazer mais, eu não vou mais fazer isso ou aquilo, ele não vai mais fazer coisa errada. Mas né, ele mesmo fica falando da Kiki, que é essa menina, né? Falando sobre isso e aquilo. E também ele fica bravo porque o Hyde, que era amigo do Léo, ele simplesmente não quer mais contato com o Léo. E o Léo é o que? Tristão da cabeça. Tipo, tristão, triste, não cristão. E assim, isso, e ele mesmo fica pedindo, entre aspas, pra o Hyde não desbloquear, porque ele ficava fazendo essas brincadeiras idiotas envolvendo a Kiki, né? E isso é muito, mas muito pesado. Não tem como ele pedir perdão se ele continua na mesma vida de sempre. E vocês pensam, quantos anos ele deve ter? Ele tem 13, entendeu? Ele tem 13, não adianta. Se vocês devem estar se perguntando que perfil é esse, é porque esse perfil que eu usei, eu usei de falso. Eu só mudei meu perfil e fingi que era minha irmã pro Léo, pra ver se ele continua com esse negócio de Jack Ziz ou Epstein. Mas agora nós vamos para o depoimento do Luiz Otávio, um amigo meu, né? E este depoimento é bem longo e eu vou ler para vocês. Bom, vamos ler. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite desde já. Agradeço por me deixar vir dar meu depoimento sobre o Leonardo. Enfim, eu apenas queria relatar e falar sobre algumas coisas que esse ser humano fez. Enfim, vamos lá. Primeiro, bem, ele já cometeu crime de racismo mais de 3 vezes. Segundo, o mesmo é bem esquisitinho para falar a real. Aliás, ele mesmo já pesquisou pornografia ao vivo. Terceiro, mostrar a parte íntima em cal. Que falta de vergonha é essa que o Leonardo tem? 4. O fato dele amar luxúria já explica muita coisa, além de que o mesmo também já disse que preferia uma mulher do que Deus. 5. Pedofilia, um moleque falando que ia gozar em uma criança de 6 ou 7 anos. E iria namorar ela e até beijá-la. 6. Utilizou meu nome para me difamar, falando que eu falei que ele era dono de tal servidor. Ele realmente pensou que iria dar certo? 7. Ele sempre tentou se safar, acusar os amiguinhos dele, falando que tal pessoa fez ele falar ou que alguém entrou na conta dele. Mas é sempre assim. Ele nunca se arrepende de verdade, ele nem muda. Ele fala que vai mudar, mas não muda. Arrependimento? Ele se arrepende e no segundo seguinte já começa a fazer merda. 9. Bem, igual eu disse sobre o racismo, ele já fez uma vez, ano passado, na semana passada, comentou novamente.
E o mesmo fala que iria gozar uma criança, que seria a mesma garota com o nome de Kiki. Eu só digo uma coisa, o Léo sempre decepciona. Ele não vai parar. Ele nunca para. Recado para o Léo. Se você estiver vendo isso, saiba que não adianta você fugir. Você não vai lutar. Você já perdeu. Aceite que você é só um moleque racista. Eu não sei como teus pais nunca viram teu histórico de pesquisa ou tuas conversas no Discord. E peço que teus pais descubram. Continuando, a gente precisa falar também do Pedro, que é outro moleque. Só que ele não fez nada de errado nesse caso. Ele sofreu com o Léo também. O Léo já fez coisas contra ele. E o que o Luiz disse é realmente o que aconteceu também. Mas aí que tá a questão. Ele simplesmente já xingou o pai do Luiz, já chamou o Luiz de gay, já chamou o Luiz e o Pedro de autista, ou seja, capacitismo. O mais lamentável disso tudo é que ele fez uma nota no Instagram se pagando de protagonista, falando que vai matar um tal de Miguel em breve. Isso é muito pesado, é muito errado. Simplesmente ameaçando o Miguel. E o Miguel é uma criança, tá? Esse Miguel é uma criança. E inclusive, o Léo ele fez um post na comunidade do canal dele, simplesmente falando que tá cansado. É desses meninos, sei que, quero ver um dia que eles desbloquearam. Mentira. Ele tá falando isso porque ele tá descontando raiva pra poder. Porque ele tá querendo demonstrar que ele não está afetado com isso, porque parece que sim. Ele deveria ter deixado a gente em paz há muito tempo, mas ele continuou correndo atrás da gente. E isso foi o suficiente pra gente vir aqui, dar nosso depoimento e mandar esse cara pra justiça de uma vez. Eu decidi fazer um perfil falso, mudando a foto de perfil, a bio e tudo, fingindo que era minha irmã e dizendo que tinha 10 anos pra esse cara. Aí o Luiz Otávio, que é este meu friend, ele foi até o Léo e disse: Ei Léo, conhece a irmã do Plague? Entendeu? Plague, porque ela é legal e tal. Aí eu dei uma conversadinha com ele. E aí depois disso eu lembrando, eu disfarcei a minha idade dizendo que eu tinha 10 anos. Entendeu? Eu disfarcei a minha idade dizendo que eu tinha 10 anos. E aí, como ele tem 13, já é uma diferença de idade até que imensa, porque são menores de idade. E então, eu perguntei pra ele se tinha problema algum sobre isso. E ele falou o quê? Realmente comprova que ele tem sérias tendências do P. Diddy, se é que vocês me entendem. Simplesmente tem muita coisa a se falar desse moleque. Sinceramente, a gente tá fazendo esse exposed para poder mostrar que o Discord vai ser uma terra sem lei também. A gente vai tomar devidas providências. E também, se você está vendo esse vídeo aqui, você trate de compartilhar esse vídeo e espalhar, pois a gente vai precisar de mais pra gente conseguir vencer esse moleque, pra gente mandar ele, ou pelo menos mandar ele pra justiça, independente se ele seja menor de idade. Bom pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês e comentem aí sobre o que vocês acharam desse caso. Se vocês querem que eu fale sobre outro caso que aconteceu, me avisem. Mas também, se vocês querem algum tipo de gameplay, ou se vocês têm alguma opinião, bote nos comentários aí que eu vou estar lendo. E claro, né, compartilhe isso, mande para todo mundo que você conhece, pra gente pelo menos conseguir entender e claro, né, ir atrás desse moleque, pra não deixar barato pra ele.